Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para você. Nosso convidado viaja Brasil e mundo afora contando histórias de inovação e tecnologia. Mas hoje ele está aqui para contar a própria história e nela estão muito presentes determinação e foco. Olá, seja bem-vindo. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui no Andressa Fabris Conta o Arthur Igreja, que é catarinense, mas foi para o Paraná e hoje ele roda Brasil e mundo e está aqui em Criciúma para mais uma palestra. Ele esteve em outubro na Expo Mais e agora ele volta para uma palestra a convite do Sebrae e da Câmara de Dirigentes Lojistas para falar sobre o profissional do futuro. E a gente vai contar quem é o profissional do futuro e quem é o Arthur Igreja, que já é um profissional do futuro. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de participar desse espaço. Estava contando pra gente que esta palestra em Criciúma é a de número 167. É a minha viagem de número 167 no ano, a palestra, eu estou cruzando a barreira agora da 110 do ano. 110 em 2018, então ele vira muito o mundo por aí para falar sobre inovação, disrupção e profissional do futuro. Mas eu quero voltar lá atrás, no começo da história do Arthur e saber a origem, né? A origem dele, onde que ele descobriu esses assuntos todos, como que esses assuntos chegaram na vida do Arthur para ele virar um consultor e se transformar num palestrante reconhecido nacional e internacionalmente. Como é que foi essa história? Começa de forma improvável, então, com a minha trajetória acadêmica. Alguns acreditam que eu dediquei a minha vida inteira a estudar, isso não é verdade. Eu caí na faculdade de paraquedas, então quer dizer, se você não tem uma trajetória plenamente definida desde o começo, não se assuste, é assim mesmo. Mas eu posso dizer que o elo comum ao longo da minha trajetória toda era uma vontade muito grande de fazer coisas grandes e relevantes. Então, na época eu tentava ser atleta, eu joguei tênis por muito tempo e quando eu estava tentando fazer a virada para o profissional, eu tive uma das conversas que mais me ajudou na vida, porque eu tive a chance de conversar com o parceiro de dupla do Guga, treinar com ele na época, e ele me falou numa conversa extremamente franca que eu pedi assim, Jaime, até onde eu consigo chegar? Ele falou, olha Arthur, você joga bem, mas entre os top 100 do mundo você nunca vai chegar, teu tempo já passou, você tinha que estar num outro estágio. Agradeci ele de coração e naquela mesma semana eu fui para a faculdade, então resolvi fazer mecatrônica. Na época aparecia um curso que era bem relevante, então isso está completando 15 anos em 2018. E porque eu gostava sempre de tecnologia, sempre fui um fascinado por gadgets, por devices de tecnologia, então como era tecnologia e falavam que era um campo promissor, lá fui eu fazer. Durante a faculdade, sempre muito inquieto para ganhar tempo, já comecei a ficar inquieto com a história de aprender mais sobre administração. Na época dava para fazer o que eu fiz, hoje em dia acredito que não, mas eu comecei uma pós-graduação 1 ano e meio antes de terminar a faculdade, então eu terminei em paralelo a minha primeira especialização com a graduação. Já trabalhava desde o começo da faculdade intensivamente e quando terminou a faculdade fui para o meu primeiro MBA na Fundação Getúlio Vargas, que foi um grande norteador na minha vida aí dentro da administração, e comecei a abrir uma empresa dentro da outra. Naturalmente, pela inexperiência, as primeiras deram solenemente errado, mas uma experiência após a outra em diferentes setores, de cada uma delas eu pude abstrair algo, aprender algo que foi pedra fundamental para construir o restante da minha trajetória. Depois disso eu fiz um pós-MBA também na FGV, fui estudar nos Estados Unidos pela primeira vez, depois fiz mestrado tanto nos Estados Unidos, na Espanha, quanto no Brasil. Me tornei professor da Fundação Getúlio Vargas, então nessa época eu já tinha passado por mais de 20 países, participando ativamente de projetos, trabalhava o dia inteiro, dava aula, tinha as minhas empresas, então o que eu posso dizer assim que nada caiu do céu. E daí nos últimos 3 anos começou esse convite para fazer palestras, e aí eu só terminaria essa rápida história do quanto que muda a hora que você coloca foco. Então, assim, no começo, quando eu tinha consultoria e dava aula, a palestra era um hobby. E no primeiro ano eu fiz talvez 15 palestras. Depois eu falei, puxa, eu vou colocar um pouquinho mais de energia nisso. No ano seguinte foram quase 40.
No ano passado, quando eu falei, eu vou ser palestrante, é isso que eu quero fazer, eu quero impactar o maior público possível, eu vou impactar na internet, eu vou pro mercado da internet. O ano passado foram 120 eventos e esse ano tem sido mais intenso ainda. E aí o ano passado, com o desafio de pegar negócios que não são escaláveis e que são analógicos, eu lancei junto com o Alan Costa e com o Ricardo Amorim do Manhattan Connection uma plataforma chamada AAA. Então hoje eu me dedico a negócios digitais e às palestras. Quando tu olhas para a tua trajetória, para tudo isso que tu contou, né? Tu chega à conclusão de que tu atingiu o teu objetivo de ser grande? Ainda não. Não fiz cócega nesse objetivo. Então, o que eu acredito, assim, felizmente tem acontecido coisas que eu brinco que se me contassem 4 anos antes eu diria que era um exagero completo. Então, o quanto que é gostoso poder se surpreender. Então, por exemplo, imagina eu morando no interior do Paraná, para mim já era uma grande conquista escrever e alguém ler nos jornais da região. Depois, eu lembro de 2016 quando eu comecei a escrever para jornais do estado e aquilo era fascinante para mim porque eu tinha aí uma audiência a nível estadual. Para de repente agora estar comentando assuntos na Globo News, ter aparecido na capa do Estadão, da Folha de São Paulo, na Veja, enfim, uma série de veículos, mas aquilo que se parece absolutamente inalcançável e um absurdo, o absurdo deixa de ser absurdo um tempinho depois. Então, a partir da hora que você faz uma regressão do tipo, que competências me faltam para fazer aquilo? Porque alguém está fazendo aquilo, aquele espaço está sendo ocupado por alguém. E se eu não ocupei aquele espaço é por alguma incompetência minha. Então a minha busca é sempre qual que é o meu próximo passo e o que eu não consegui compreender ainda, o que me falta de crescimento, de contatos, de conexões e de aprendizados para chegar lá. Mas se algum ser humano está fazendo aquilo, é a prova irrefutável que dá para fazer. E se eu ainda não fiz, é por absoluta incompetência minha. E o que é aquilo que estão fazendo e que tu ainda não consegue fazer? Qual é esse ponto onde tu queres chegar? Eu vou voltar na questão do tênis. Eu desisti de jogar tênis no dia que o Jaime Oncins me falou, entre os 100 do mundo você não vai estar. E a minha resposta para ele foi, eu vou encontrar outra coisa para ser um dos 100 melhores do mundo. Então, hoje a minha busca está no mundo das palestras, então eu já tive a chance de fazer algumas palestras fora do Brasil, mas a busca no longo prazo é poder ser reconhecido num assunto que me interessa, que nesse momento é tecnologia e inovação, no Brasil entre os top 5 e mundo afora me tornar relevante a respeito desse tema. Então ainda tem muita estrada pela frente. Nesse trabalho que tu desenvolve, tu fala sobre tecnologia e inovação, então é importante que tu tenha conhecimento profundo sobre tecnologia e inovação. Mas sendo o teu trabalho dar palestras e gerar conteúdo sobre tecnologia e inovação, tu tem que ter habilidade para dar as palestras e escrever e produzir esse conteúdo. Como que tu desenvolveu essa habilidade, essa tua habilidade nata? Tu já vinhas com essa desenvoltura que tu apresenta no palco, para as plateias? Muito pelo contrário. Então, gravação de vídeo era uma coisa que me incomodava, me sentia profundamente desconfortável. Quando eu estou pensando sobre um assunto, eu costumo gaguejar, porque eu prefiro reformular o que eu vou falar para que o argumento seja mais robusto. Na faculdade eu odiava apresentar trabalhos em sala, então nem de longe foi uma coisa natural para mim. Quando as pessoas falam, puxa, mas de que área da comunicação que você veio? Porque você dá palestra, você dá entrevista todo dia, você fala na câmera e tal. Pois é, nenhuma. Nunca fiz nenhum curso voltado a isso. E o que aconteceu foi, a grande transição foi quando eu tive a chance de me tornar professor. Então, ser professor foi pedra fundamental disso. Como é que isso aconteceu? Eu era muito dedicado na faculdade. Eu me sentia menos preparado que meus colegas porque eles tinham feito curso técnico. Então, nos primeiros anos da faculdade eu passava vergonha, porque eles já vinham de uma capacitação técnica e estavam indo fazer um refinamento na faculdade. Para mim, tudo aquilo era do zero, era novo. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos
de volta. O nosso convidado hoje é Arthur Igreja. Ele é consultor, professor, palestrante, é um grande especialista em inovação e tecnologia, é investidor anjo também, né, Arthur? Como que investidor anjo, essa experiência surgiu na tua vida? Alguns anos atrás, esse mercado das startups ainda continua muito aquecido, mas inovação começou a ser sinônimo em alguma medida de startups, porque o mundo se deu conta que grandes inovações estavam surgindo nessas empresas nascentes. Então, mais uma vez, para poder falar de um assunto tem que ter a coerência de dominá-lo. Até aquele momento, eu conhecia algumas startups, já tinha participado de banca de avaliação e até participado de algumas consultorias que envolviam startups, mas nunca tinha efetivamente colocado o meu dinheiro. Então, nos Estados Unidos, eles têm uma frase que é walk the talk, né? Ou seja, tenha coerência, faça aquilo que você prega, né? Então não tinha como eu chegar para uma grande empresa e falar, olha, o caminho está nas startups. Tá bom, mas quanto dinheiro eu já tinha colocado nisso? Zero. Então comecei a participar de um grupo em Curitiba chamado Curitiba Angels, que é super consolidado, é considerado um dos melhores grupos do Brasil de investimento anjo. E a partir do conhecimento desse grupo, da aproximação com investidores mais experientes, que eu tive essa oportunidade de poder fazer meus primeiros investimentos. Então é um investimento de risco, você está apostando numa ideia que é nascente, que ainda está começando a conquistar o mercado e naturalmente traz fracassos, aprendizados, sucessos, mas é um mundo extremamente rico para ser conhecido. O que tu levas em conta quando tu decides investir o teu dinheiro numa startup, num projeto nascente de risco? O que tu observa naquele negócio? As pessoas e o tamanho do comprometimento delas. Então, são dois aspectos. Muito mais do que a ideia, muito mais que o modelo de negócio. Tem um outro amigo meu também que dirige a aceleradora ACE, que é o Pedro Wartinger, que ele fala o seguinte, é quando você consegue ver no olho da pessoa um negócio chamado inevitabilidade do sucesso. Aquela pessoa que tem sangue no olho, que você fala, essa pessoa vai passar por dificuldades, mas ela vai encontrar os caminhos para superar. E segundo é o comprometimento. Não adianta pegar uma pessoa que fala, olha, eu tenho um trabalho, mas das 6 às 10 eu estou empreendendo. A chance disso dar certo é nula. Então, ter a capacidade de se jogar na ideia. E como eu estava falando da questão do foco, eu traço um paralelo muito com o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 2 ou 3 atividades em paralelo, do tipo fazer consultoria, fazer palestra, dar aula. Hoje as aulas que eu seleciono são pouquíssimas por ano, são menos de 5 por ano, e consultoria, efetivamente, eu parei de fazer consultoria. E aí os resultados aparecem. Então, claro, tem aquele medo, porque você fala, estou colocando os ovos em menos cestas, mas no final é exatamente isso que faz algo dar certo. Então, tem uma história que se fala também muito no Vale do Silício, que é o seguinte, time bom com ideia ruim transforma em ideia boa. Time ruim, com ideia espetacular, vai conseguir estragar ela. Então, no final, são as pessoas e o tamanho do comprometimento delas. E aí a gente fala de tecnologia, a gente fala de profissional do futuro, né? Em que medida tecnologia e pessoas concorrem? Eu acho que elas são absolutamente complementares, quer dizer, acho não, tenho absoluta convicção. Muito se fala hoje da substituição das pessoas pela tecnologia, que é uma grande bobagem. Historicamente, se esse argumento fosse válido, como explicar que os países com maior grau de desenvolvimento tecnológico são os com a menor taxa de desemprego? E os países que vão ficando para trás em tecnologia têm mais desemprego. Então é uma grande bobagem falar que tecnologia toma espaço das pessoas. E a partir da hora que você começa a enxergar a tecnologia como uma bicicleta para o cérebro, por que eu digo isso? Se você tiver que percorrer uma determinada distância e for usar suas pernas, que é o auge da sua capacidade natural para caminhar ou correr, você não vai conseguir cumprir uma grande distância e vai se cansar rapidamente. A partir da hora que você usa uma tecnologia para aumentar e multiplicar suas forças, como foi a bicicleta e depois o carro, você vai muito mais longe com a mesma quantidade de energia. Então, quando a gente fala de sistemas de TI, quando nós falamos de smartphone, aplicativos e tudo mais, tudo isso é bicicleta para o nosso cérebro. É conseguir encontrar um problema que seja grande o suficiente e usar a tecnologia a seu favor para poder tentar resolvê-lo. Tu rodas o Brasil inteiro falando desse tema, né? E até vai para outros países também falar desse tema, mas eu quero especificamente falar do Brasil. Uhum. O que tu percebes? Como é que nós estamos? Quando tu chega numa plateia em determinadas regiões, as pessoas se surpreendem demais, as pessoas já estão conectadas com o tema. Como que está o Brasil neste tema inovação? É um terreno bem desnivelado. Então, assim como vários aspectos sociais, eu comentei
recentemente que a metáfora, para mim, são os Jogos Olímpicos. Então, quer dizer, a pergunta é, o Brasil tem bons atletas? Tem atletas espetaculares, que têm recordes, que ganham medalhas de ouro, mas são poucos. O Brasil tem histórias de startups que são reconhecidas globalmente como as melhores startups. Tem executivos de inovação que são considerados case para o mundo inteiro. Nós temos professores de inovação que dão aula nas melhores faculdades do mundo. Então, o terrível é generalizar. Então, se nós falarmos o Brasil é um país que não tem inovação, seria uma mentira. Agora, tratar o Brasil como, na média, um país inovador, o que os índices apontam é exatamente o contrário. É um país que tem uma dificuldade enorme para empreender, impõe dificuldades enormes, dificuldades tributárias, burocráticas. Então, na média, nós estamos na parte mais baixa do ranking dos países mais inovadores, mas temos casos espetaculares. O grande desafio é conseguir pegar esses casos espetaculares e conseguir nivelar mais quem está fora desse mundo de inovação e mais prosperidade, mais geração de riqueza. Arthur, voltando para a tua trajetória pessoal e profissional, hoje o Arthur Igreja é uma marca, né? Então hoje Arthur Igreja, quem é o palestrante? Arthur Igreja, né? Carrega junto o AAA, né? A plataforma, mas o próprio Ricardo Amorim, né? De quem é sócio, mas o Arthur Igreja está se consolidando como uma marca. Uma pessoa que é uma marca, como dar escala a ela, que é o que a gente fala tanto, né? Em startup, inovação, é dar escala. Como que a gente consegue dar escala para uma única pessoa, o trabalho de uma única pessoa? Essa é a pergunta que me tirou o sono por anos, porque foi o que me fez refutar por um tempo essa história de me assumir palestrante. Porque imagina, eu estava bem na época estudando sobre startups, fazendo meus primeiros investimentos, e uma condição, uma premissa básica é ter escala. Então, puxa, como é que eu estou investindo em negócios que tem que ter escalabilidade e eu não vou ter escalabilidade? Mas aí tem alguns poréns. O primeiro porém que eu acho que tem um exagero com relação a isso. Então, alguns exageros que foram cometidos nos últimos anos se o negócio não for exponencial, ele não é um bom negócio. Eu comecei a ver empresários que têm negócios extremamente robustos e com excelentes margens a falar o seguinte, tem algo de errado com o meu negócio. Peraí, mas você tem um negócio consolidado, lucrativo, que te dá uma bela vida, dizer que isso não é um bom negócio, tem algo de muito errado no julgamento que está sendo usado. Segundo, nem todo negócio vai ser escalável. Agora, se você mudar a pergunta, me parece que para dar escalabilidade, a pergunta tem que ser feita de um jeito diferente. Eu vou contar o que aconteceu comigo. O primeiro erro que eu cometi foi pensar, o meu negócio é palestra, logo como é que eu vou escalar a palestra? A primeira bobagem que eu fiz foi gravar palestras profissionalmente com uma qualidade cinematográfica e colocar numa plataforma para que as pessoas comprassem. Ninguém assiste palestra online, é uma coisa aborrecida ao extremo. A pessoa vai assistir no máximo um TED, que tem 18 minutos, justamente que mais que isso fica muito chato. Pois bem, a pergunta estava errada. O modelo palestra funciona para o mundo offline. Eu consegui conceber um negócio online de escalabilidade a hora que eu decompus a palestra. E palestra no final do dia é o quê? Transmissão de conhecimento. Então, transmissão de conhecimento dá para escalar de 1 milhão de formas diferentes. E aí que nasceu a ideia do AAA junto com o Alan, junto com o Ricardo. Então, a pergunta estava errada. Se a pergunta fosse, eu vou pegar o que eu faço no mundo offline e funciona, e vou simplesmente portar para a internet, vai dar errado, que é o que muitos empresários e profissionais têm feito. E a segunda observação é o que eu estava falando da história do rotular rápido demais, de que, puxa, então não é um bom negócio. Não, peraí. Falando, por exemplo, de palestra, é um mercado extremamente bem remunerado, permite que a pessoa foque em se manter saudável, estudar, poder conhecer novas realidades e transmitir. Ora, quem diria que isso é um mau negócio? Então, eu acho que tem que ter um pouco também de prudência em como que nós classificamos os negócios. Eu queria que tu explicasse o que é o AAA, para quem está nos acompanhando entender bem, e qual é o impacto das tuas palestras no AAA. Tu percebe, por exemplo, que veio a Criciúma, falou o Arthur Igreja, que é apresentado como sócio do AAA. Em seguida, tu já percebes adesão a esta plataforma? Com toda certeza. Então, isso já veio na concepção do negócio. Porque a premissa era o seguinte, eu faço mais de 100 eventos por ano, o Alan também, o Ricardo também. Então, o Ricardo, influenciador número 1 do LinkedIn no Brasil. Ele é considerado entre os maiores influenciadores do LinkedIn no mundo.
mas sem monetizar isso na internet. Então a pergunta é, como é que você aumenta algo, porque o número de dias do ano são finitos, o tempo é inflexível, então puxa, tem um número limite de viagens, seja pelo que eu quero fazer ou pelo que é saudável, que é razoável ao longo do tempo. Então a premissa era essa, só que de outro lado, a chance de poder falar para centenas de pessoas toda noite, a palestra ela se encerra ali. Como é que eu faço a continuidade dessa palestra no mundo online? Então o AAA nasce como plataforma de assinatura, o que se fala também fora do Brasil de Knowledge as a Service, ou seja, eu vou entregar conhecimento com alto grau de qualidade e curadoria. Eu vou tirar um pouco do ruído que tem no mundo, ou seja, tem muito site gratuito, mas a pergunta é, em qual eu posso confiar? E quantos desses sites eu tenho que ler? Quantas horas do dia que eu gasto para extrair o que é relevante? A nossa tarefa é estudar o dia inteiro. Então a nossa tarefa é ler livro atrás de livro e viajar o mundo para tentar entender o que está acontecendo. Agora, se nós já fazemos isso, é perfeitamente possível gravar 5 minutos por dia e mandar no celular da pessoa. Então no final, o que é o AAA? É uma plataforma que a partir da hora que a pessoa assina, ela passa a receber todo dia às 10 da manhã no seu celular, no seu e-mail, um vídeo que um dia é do Arthur, do outro do Alan, do outro do Ricardo, porque aí nós temos um revezamento de autores, dá o tempo para que o outro possa estudar e produzir conteúdo relevante. De outro lado, são só 5 minutos por dia para a pessoa se manter atualizada. Então nós falamos que, do ponto de vista tecnológico, é muito parecido com o Netflix, só que em vez de filmes e documentários, são conteúdos densos a respeito de inovação. Sempre em vídeo? Sempre em vídeo. Nós chegamos a fazer conteúdos em texto, mas acompanhando os indicadores, o grau de engajamento das pessoas é muito menor, as pessoas não querem ler. E só para fechar, essa retroalimentação do evento, ela é mútua, porque depois do evento nós notamos o movimento de assinantes e o fato de fazer os eventos, por exemplo, vir aqui para Criciúma e escutar histórias incríveis de empreendedorismo, gera conteúdo que vai para a plataforma. Então, essa história da palestra e de viajar muito, muitas pessoas perguntam, mas de onde vêm as histórias que você conta da palestra? Eu falo, de outras palestras. E essa história bem contada traz o quê? Mais palestras. Então, acaba gerando um motor que se alimenta. Como foi o teu encontro com o Alan e o Ricardo? Da onde que vem essa conexão de vocês? O encontro com o Alan foi muito curioso. Eu já segui o Alan online, gostava muito dos textos e materiais dele. E ele também me seguia. E por muito tempo um ouviu falar do outro. E aí no Curitiba Angels tem um amigo em comum que um dia falou, como assim vocês não se conhecem? Eu vou marcar um almoço. E aí foi uma conexão instantânea. Assim, é impressionante o quanto que nós tínhamos coisas para compartilhar. E o que é riquíssimo, se aquela história, aquele velho chavão de que você se torna a média das 5 pessoas que você mais convive, eu tenho uma sorte desgraçada das 5 pessoas que eu mais convivo, porque são pessoas que me nutrem, são pessoas que me desafiam, são aquelas pessoas que eu sei que levam a barreira do que eu estou fazendo mais para cima. Então, nós temos uma relação muito próxima do tipo, eu vejo uma palestra dele e eu falo, caramba, que baita exemplo, e ele fala o mesmo da minha e um vai instigando o outro. E aí um dia nós fomos jogar tênis, e dessa partida de tênis, que teve uma providencial chuva e nós não tínhamos como chegar até o carro, nós lá sentamos para conversar e nós falamos, caramba, mas você faz palestra, você faz muita palestra. Pô, você também. Pô, mas você não faz nada na internet. Você também não. Como é que nós vamos resolver isso? Dali nasceu o AAA. Então, dessa conversa de base de chuva, nós marcamos uma reunião e falamos, nós vamos responder essa pergunta. Dali nasceu o modelo. O Alan já tinha um relacionamento com o Ricardo. O Alan, na época, estava lançando o seu livro, 60 Dias em Harvard. E o prefácio do livro tinha sido feito pelo Ricardo. Então, aí o Ricardo foi a Curitiba fazer uma palestra, nós tivemos a oportunidade de abordá-lo e expor a ideia e falando o seguinte, olha, você faz muito sucesso nas palestras e na internet, porque você não ganha um centavo na internet. Você já pensou sobre isso? Ele falou, muito. Você tem a resposta? Ele falou, não. Talvez nós tenhamos. Daí nasceu o AAA. Aí vocês fizeram um pitch pro Ricardo e ele foi um investidor anjo do negócio de vocês. Literalmente. Arthur, muito obrigada por ter dado essa entrevista, contado a tua história. Sucesso na palestra. Volte outras vezes para Criciúma, que a gente está aqui pronto para ouvir. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns pelo programa. Parabéns pela iniciativa e é um prazer gigantesco estar aqui em Criciúma. Obrigada mais uma vez e parabéns porque o Arthur amanhã está de aniversário. A gente está gravando no dia da palestra, mas no dia 28 de novembro, é isso? Ele está de aniversário. Parabéns então. Muito obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou em mais um programa. Na próxima semana, uma nova história para você. Até lá.